Pois aí, né? Nesse tanto estava virado só para cá. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Antes de nós lermos, amém, glória a Deus. Antes de nós lermos, lembrando que o próximo domingo nós teremos a nossa festa da colheita, né? Vai ser uma bênção, estará conosco, como sempre tem estado na nossa ceia, nosso querido pastor Sam, né? Nós mandamos um shalom para o pastor Sam, que sempre está cultuando conosco todos os domingos. Charles também estará conosco, todos estaremos, né? Para glorificar o nome do Senhor e participarmos deste momento, celebrando um tempo de colheita da nossa vida. Vamos fazer nesse período, porque nos traz a lembrança, né, desse período de inverno que nós estamos vivenciando e que certamente é um tempo de colheita. Vamos ler a partir do verso 17, que diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e bendizemos ao Senhor. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, esta noite. Traz uma palavra aos corações da tua igreja. Vem trazer, ó Pai, do teu ensino, da tua instrução. Que venha sobre nós a tua sabedoria.
teu entendimento. Faze-nos compreender, ó Pai, a grandiosidade do teu reino, do teu evangelho, Pai, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Esse texto bem conhecido, nós temos uma compreensão que alguns estudiosos falam que esta frase que Jesus falou para este jovem, ele falou apenas para os discípulos que foram chamados de apóstolos. Jesus não chegou para nenhuma outra pessoa que a gente tenha conhecimento da Bíblia e disse: olha, para você me seguir, você tem que vender tudo, dar aos pobres e me seguir. Mas apenas aquelas pessoas que ele tinha um chamado especial, ou seja, um chamado apostólico. Ele chegou para os discípulos Pedro, Tiago, João, Judas Iscariotes e tantos outros, os 12, e disse: siga-me. E a Bíblia fala que eles imediatamente largaram tudo e seguiram a Jesus. Então, Jesus mais uma vez fala para alguém que vendesse tudo que ele tinha e seguisse-o. Ou seja, Deus tinha uma finalidade específica na vida deste jovem, de que ele fosse provavelmente mais um daqueles que estariam única e exclusivamente vivendo para anunciar o reino de Deus. Percebamos que este jovem, ele que vem até Jesus, sabendo que Jesus estava passando por ali, e ele tinha um conhecimento religioso muito grande. Ele também tinha muita devoção naquilo que ele cria. Nós sabemos que a fase da adolescência é uma fase onde os jovens menos obedecem autoridades, pai, mãe, quanto mais autoridade religiosa. Mas esse jovem, ele chega para Jesus, chama Jesus de bom mestre. Ele reconhecia que Jesus era um mestre, e ele reconhecia também que Jesus, na mente dele, tinha o caminho da salvação. Ele não tinha a compreensão que Jesus era o caminho. Por isso que Jesus diz assim, ele diz: bom mestre. Mestre é aquele que ensina, é aquele que mostra o caminho, não é isso? Então ele diz: bom mestre. E Jesus imediatamente, ele lança para aquele que realmente é bom, ou seja, para Deus. Não que ele estivesse lançando para outra pessoa, mas ele estava conversando de acordo com o entendimento daquele jovem. O jovem disse: olha, o Senhor é um bom mestre. Ele estava enxergando Jesus como mestre, mas não estava enxergando Jesus como Deus. Então Jesus, naquele texto, ele diz: bom é Deus. Ou seja, se você me enxergar como Deus, você vai reconhecer realmente o que é um ser bom. Então ele começa um diálogo e pergunta a Jesus. Veja que ele tinha desejo de salvação. Ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Observe bem que o texto aqui está dizendo claramente, ele está dizendo o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna. Baseado no que ele falou, Jesus disse: existe algo que, se é você que quer conquistar por conta própria, pelas suas obras, então a metodologia de ser salvo por conta própria é observando os mandamentos da lei. Se você cumprir todos, Deus vai te dar essa salvação.
Mas a própria Bíblia diz que ninguém nunca conseguiu, nunca tropeçar em nenhum dos mandamentos. Logo, por fazer, por realizar, ele não iria conseguir. Mas mesmo assim, ele fala para Jesus, diz: olha, desde a minha adolescência, eu obedeço a lei de Moisés. Eu obedeço os mandamentos. Eu observo. Ou seja, ele está dizendo, eu procuro viver de acordo com o que os mandamentos dizem para eu fazer. Então Jesus, observando que este jovem, ele tinha um anseio de obediência. O texto diz que Jesus o amou. Jesus olhou para ele, identificou todo esse anseio, todo esse desejo que ele tinha pela vida eterna. Então Jesus o ama. Veja que o convite que Jesus vai fazer a ele é por causa do amor que Jesus teve por ele. Volto a repetir, não foi uma pergunta que Jesus fez a muitos. Essa de larga tudo e siga-me. Se nós observarmos, certa feita Jesus esteve na casa de Zaqueu, e Jesus não mandou Zaqueu vender nada. Zaqueu apenas a receber a vida de Deus, ele percebeu que as riquezas dele, em sua grande parte, era fruto de riqueza fraudulenta. E logo ele entendeu que aquilo que vem de fraude não combina com o reino de Deus. Então ele disse, olha, se eu tiver defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele sente um desejo de fazer, mas Jesus não disse nada para ele. Jesus só disse, olha, convém que hoje eu pouse na sua casa, estarei com você hoje. E ele diz, hoje chegou salvação naquela casa. Mas Zaqueu entendeu que precisava fazer aquilo, ia fazer bem para ele. Corrigir atitudes do passado. Ele entendeu que o arrependimento, ele traz uma mudança de mentalidade. Quando nós nos convertemos, nós passamos por um processo, é uma palavra chamada metanoia, que é mudança de mente. Nós pensávamos assim, e agora pensamos assim. Nós pensávamos de acordo com o que nos foi ensinado, ou com o que nós achávamos. Mas de repente nós nos deparamos com Jesus, com o Evangelho. E este Evangelho nos ama, nos conquista, nos atrai. E depois de nós passarmos por esta atração, por este relacionamento, nós percebemos que a maneira que nós vivíamos não era tão correta assim. E por que não era tão correta? Talvez nos parâmetros humanos é correta. É uma vida de uma pessoa justa, que não defrauda ninguém, tudo certinho. Mas apesar desta vida justa, esta pessoa não está satisfeito e não sente a paz da salvação em si. É o que estava acontecendo com este jovem. A Bíblia diz que ele era muito rico. E não diz que nenhuma das suas riquezas era fruto de algo ilícito. Ele estava ali diante de Jesus. E o que ele transparece para Jesus e para nós é o seguinte: eu sou muito rico, mas mesmo assim eu não estou em paz. Porque se ele estivesse em paz, ele não estava, bom mestre, o que devo fazer para ter a paz desta vida eterna? Então as riquezas na vida deste jovem estava sendo algo que o aprisionava. Ele estava apegado a elas. Jesus, percebendo que ele era uma pessoa que tinha intenção de servir a Jesus, era uma pessoa que tinha obediência, que tinha um comportamento religioso, obedecia seus pais,
honrava seus pais, tinha uma vida muito reta. Jesus, queridos, decidiu retribuir, ou seja, ele o amou e colocou no seu coração: este jovem, ele está vivendo uma vida comparada com o reino de Deus, que é o que ele está buscando, uma vida miserável. Porque a única coisa que ele tem é dinheiro. E dinheiro é algo que, comparado com o reino dos céus, não tem significado algum. Porque quando nós falamos do reino dos céus, nós estamos falando de um preenchimento da alma, uma certeza de que nossa vida não terá fim, porque ainda que morra, viverá, disse Jesus, e de que nós não vivemos mais nos padrões deste mundo. Porque a riqueza, apenas a riqueza, eu vou explicar mais para frente, porque apenas ser rico, segundo os padrões desse mundo, não traz este preenchimento na alma. Traz conforto. Mas também, se não tiver cuidado, pode trazer soberba. Pode trazer orgulho. Até quem acha que por ter dinheiro é mais privilegiado do que quem não tem. Imaginou aí alguém que tem dinheiro, vocês aí que são muito ricos, graças a Deus, né? Mas outra pessoa, porque vocês não fariam isso, estão pagando muito caro para estar num restaurante chique, e de repente chega alguém nitidamente pobre, com roupas, né? Automaticamente, pessoas ricas, segundo os padrões desse mundo, ele já escolhe aquele ambiente, porque ali ele não terá contato com essas pessoas. Se uma pessoa desta entra, traz desconforto. Traz ou não traz? Porque as riquezas, segundo os padrões deste mundo, ela faz separação entre as pessoas. Ela não junta, ela não soma. Então Jesus estava dizendo para este jovem: olha, eu quero te dar algo realmente precioso. Mas essas riquezas, segundo este mundo, estão atrapalhando. Porque, queridos, a Bíblia fala em uma parábola que diz que um certo homem que buscava, caçador de pérolas, ele encontra um tesouro, enterra esse tesouro, vai, vende tudo que tem, compra aquela terra onde está aquele tesouro. Então ele se desfaz de tudo, porque aquela joia que ele encontrou é muito preciosa. Para que você entenda melhor, nós entendamos melhor. Esse caçador de pedras preciosas, ele está num terreno que não é dele. Logo, tudo que é encontrado naquele terreno pertence ao dono do terreno. E ele foi lá e encontrou uma pedra preciosíssima naquela fazenda. Mas ele não pode pegar, porque ele não é ladrão. Então ele vai, desfaz de tudo e chega para o dono daquele terreno e diz: eu quero sua terra. E aquela pessoa diz: olha, eu vendo por 1 milhão. Ele diz: não, eu vou te comprar por 2. Que é para não ter dúvida que o camarada vai vender. Porque ele já sabe que naquela terra tem algo superior aos 2 milhões que ele vai dar. Tem uma pedra preciosa. Da mesma forma, a Bíblia relata que é o reino de Deus.
Quando nós identificamos o reino de Deus, ela é uma pedra de imensurável valor. Logo, espera-se de quem encontra algo que tem grande valor, que a pessoa se desfaça de tudo que tem para se apropriar daquela pedra. Jesus, ele tem coisas grandiosas para nos entregar, para nos abençoar. O reino, a autoridade, o poder que há no reino. Mas ele só pode entregar a alguém que abre mão de tudo. Por isso que a Bíblia diz: seja quente ou frio, porque morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Ele não pode entregar esta pedra preciosa que é o reino de Deus a alguém que ainda não compreende o valor que esta pedra tem e ainda vive preso a pedras de valor algum. Então, Jesus, quando ele manda este jovem vender tudo, interessante que ele diz assim: olha, ainda te resta uma coisa. Aqui no versículo 21, ele diz: Jesus olhou para ele e o amou. Ponto. Falta ali uma coisa, disse ele: vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Ponto. Vender tudo e dar para os pobres garante a ele o quê? Um tesouro no céu. Mas ele estava buscando a vida eterna. Sabe que tem muitas pessoas que correm o risco de fazer um grande tesouro nos céus, mas não ir para lá para usufruir? Por quê? Porque em seguida ele vai dizer assim: olha, vai, vende tudo que tem, dá para os pobres e terás um grande tesouro no céu. Ou seja, você trocou aquilo que tinha pouco valor por algo que tinha valor. Aqui ele não está tratando sobre o dinheiro em si, ele está tratando sobre aonde estava o coração do jovem. Porque ele disse: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. Mas ele não disse: vá, vende, dá aos pobres e isto te garante a vida eterna, a salvação. Não. Ele disse: vá, vende tudo, terás um tesouro no céu. Ponto. Em seguida ele disse: venha e siga-me. Então ele estava dizendo: desapega, mesmo não sendo OLX, desapega do que está te atrapalhando e siga-me para poder ter realmente a vida eterna. Porque a Bíblia diz que se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Ou seja, precisa uma mortificação. Para completar o versículo, ele diz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, esta cruz não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o patrão, não é o empregado também. Ele diz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, esta cruz é algo chamado renúncia, ou seja, você precisa negar a si mesmo e seguir Jesus. A cada dia precisa desta renúncia. Então ele está dizendo para este jovem: olha, você vai vender porque isso está te atrapalhando.
mas para eu te dar o que você me pediu, é preciso que você me siga. E por que ele diz, preciso que me siga? Porque Jesus está conversando com este jovem, e Jesus não tinha o hábito de despedir ninguém sem trazer clareza do que ele queria dizer. Mas este jovem saiu muito rápido. Quando Jesus tocou no assunto das finanças, ele logo desanimou e saiu, mas a conversa não terminou. Jesus não tinha terminado a conversa com ele. Jesus continua com os discípulos, porque os discípulos disseram, dura esta mensagem, quem poderá ser salvo ou salvar-se? Aí, o jovem não esperou para ouvir o resto da conversa, porque Jesus disse para os discípulos, olha, tem algumas traduções que diz assim, é impossível, é muito difícil os que amam as riquezas entrar no reino dos céus. Nessa tradução, este ama as riquezas é traduzida como apenas riquezas terrenas, ser rico. Então Jesus diz para os discípulos, porque eles ficaram arrazoando entre si, dizem, quem pode ser salvo? É impossível. E Jesus então explica, porque seguir a ele é que ia gerar esta salvação. Porque ele diz, verdadeiramente ao homem isto é impossível. Vê que o que Jesus está conversando com esse jovem, era para dizer para ele, meu filho, é impossível você fazer alguma coisa que te garanta a salvação por conta própria. Mas se você me seguir, eu, como Deus, eu posso te dar. Não tem impossível. Então, ele começa esta conversa com o jovem para tirar as arestas primeiro, tirar aquilo que estava atrapalhando a vida dele. Porque é como se aquele jovem dissesse, olha, eu quero a vida eterna, mas também não me peça para abrir mão de nada. Eu quero viver minha vida como eu sempre vivi, mas eu também quero a vida eterna. E Jesus, em uma tradução muito rápida aqui para nós, está dizendo, isso sim é impossível. Não tem como. Não tem como servir a dois senhores. E eu não vou nem dizer aqui, senhores, riqueza, porque a Bíblia traduz as riquezas deste mundo como mamon, como um demônio. Mas eu vou dizer, não tem como você, ou eu, ou ninguém, servir a Deus e a nós mesmos. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós vivemos, precisa ter a motivação do Espírito Santo, para que Ele nos conduza a realizar aquilo que glorifica a Deus. E aquilo que glorifica a Deus, quando nós realizamos, isto também glorifica até a nós mesmos. Porque as obras feitas em Deus nos alegra. Ninguém nunca terá que prestar conta de um erro ou de um delito, porque fez algo movido pelo Espírito de Deus. Ele pode ser injustiçado, pode até ser caluniado, mas nunca será a verdade, porque tudo que é feito em Deus promove a Deus e a nós mesmos. Nós não temos que esconder de ninguém aquilo que fazemos em Deus. E tudo que fazemos em Deus nunca trará angústias e tristeza para nós. Mas sempre que alguém faz algo por si mesmo, acaba fazendo o que este jovem fez. Diz, eu tinha até um interesse, ele disse, na vida eterna. Mas eu vou, disse ele, preferi apenas viver a riqueza desse mundo.
a vida eterna não era mais para ele, ele entendeu. Porque ele desistiu. E nem sempre isto que faz alguém desistir de continuar esperando esta vida eterna tem a ver com dinheiro. Às vezes tem a ver com o hábito. Às vezes tem a ver com a personalidade. Às vezes tem a ver com a maneira de ser, que a pessoa não quer abrir mão. Sabe que até mesmo nós, e ontem eu conversava com alguém sobre isso, até mesmo nós imaginamos que a maneira que nós nascemos dos nossos pais é uma maneira que Deus nos fez. Paulo, ele diz que o nascimento dele, físico, ele nasceu em pecado. Quando nós nascemos em pecado, lá das nossas mães, nossos pais, não porque eles cometeram um pecado explícito, mas porque eles eram descendentes de Adão. E Adão pecou e toda a sua descendência. A maneira que nós nascemos dos nossos pais, por melhores que os nossos pais são, ou foram, em alguns casos, não é a maneira que Deus nos fez. A maneira que Deus nos fez é quando Jesus disse para Nicodemos: para entrar no reino dos céus é preciso nascer da água e do Espírito. É o novo nascimento pelo qual nós passamos que nos faz da maneira que Deus quer que nós sejamos, porque Deus fez Adão e Eva lá no paraíso da maneira que Ele desejou, mas eles pecaram. E então o próprio Deus os expulsou do jardim, porque eles não eram mais, ou não tinham mais o mesmo caráter, a mesma personalidade, não eram mais as mesmas pessoas. Então eles foram separados, foram lançados para fora, e eles começaram a gerar filhos, e esses filhos que nasceram dele, não tinham mais a personalidade de Deus. Aí nós nascemos de novo. E agora que nós nascemos de novo, começa o processo de negar-se a si mesmo. Porque vai chegar dado momento que alguém vai dizer: mas isso sou eu, esta é a minha personalidade, eu nasci assim. Agora a pergunta é: nasceu assim quando? Quando nasceu no seu pai e sua mãe terreno, ou quando nasceu do Espírito? Porque a personalidade que interessa agora é a que nós adquirimos quando nascemos no Espírito. A personalidade que nós tínhamos quando nascemos dos nossos pais terrenos, ela não era boa. Tanto é que nós precisamos nascer de novo. Agora, este novo nascimento que é do Espírito, ou seja, você é espiritual. Este homem espiritual vai ter que se sobrepor ao homem natural que nasceu do seu pai e de sua mãe. E vez ou outra, essa personalidade que nós tínhamos vai querer se contrapor. E nós espiritualmente vamos dizer: não pode mais. Fica quietinho aí. Porque eu mudei. Quem manda em mim agora não é o príncipe desse século. Quem manda em mim é o Senhor dos senhores. O padrão que eu vivia era um padrão que agradava as pessoas, que agradava até a mim mesmo. Mas agora eu vivo um padrão baseado em agradar aquele que me transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Paulo diz que ele era escravo de Cristo. O que é que ele quis dizer? Eu não posso fazer mais nada que eu quero, porque agora eu sou escravo. Não que Jesus tivesse dito para ele: agora você é meu escravo. Mas ele
decidiu retribuir de uma forma tão grandiosa o amor com o qual ele foi alcançado, que ele disse: eu não admito mais viver como um livre. Como se ele dissesse: eu me escravizo a Cristo. Mas o que nós sabemos, queridos, é que Jesus não trata ninguém como escravo. Pelo contrário, ele morreu naquela cruz para nos tornar filhos. Filhos segundo Cristo, novo nascido de Jesus. Então, quando Jesus fala com este jovem, nós vamos ver, já no finalzinho, para a gente finalizar, ele continua dizendo que para o homem isto era impossível, mas para Deus não há nada impossível. Então ele responde aqui no verso 29, diz: Jesus respondeu a uma pergunta lá de Pedro, que disse que tinha deixado tudo. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Então Jesus estava dizendo: olha, se você abre mão de tudo, na verdade você ganha tudo. Quando você abre mão daquilo que trazia empecilho para que alguém viva a vida plena em Cristo Jesus, na verdade a vida virá sobre você. A vida vem sobre nós. A vida que este mundo oferece, a qual nós aprendemos desde a nossa criancice. Este jovem ainda teve o privilégio de dizer que o que ele aprendeu era ainda os mandamentos. Mas eu acredito que muitas pessoas que me ouvem hoje, nem isso aprendeu. Porque o que está sendo ensinado, queridos, para as pessoas quando nascem, não só agora, quando eu nasci também, ainda que nossos pais nos ensinassem boas coisas, o mundo estava ensinando coisas terríveis. Faz muito tempo que o mundo só pode ensinar coisas terríveis, desde que Adão pecou, porque o mundo jaz no maligno, e as pessoas vivem os ensinos malignos e transferem esses ensinos sem perceber, até que se converta. Foi assim comigo, e eu creio que foi com todo aquele que não se converteu. Quando nós observamos a cultura que nós gostávamos, e observa a cultura que nós fazemos parte hoje, isso já é um sinal profundo. Quando nós olhamos, quando eu falo cultura, eu falo num termo generalizado, todas as culturas terrenas, ela ensina depravação, prostituição, ensina amor ao dinheiro. Tudo que as culturas terrenas ensinam é contrário à palavra de Deus. E tudo que é contrário à palavra de Deus é contrário à subsistência humana. O homem está lutando e lutando para viver uma cultura que destrói a sua própria espécie. Quando nós observamos, ontem eu passei por um processozinho de falta de ar à noite, e hoje eu fui numa farmácia comprar um medicamento, e o farmacêutico estava sorrindo de orelha a orelha, que estava a fila de gente, problema asmático,
bronquite. E estava lá a festa. Esta virose, esta virose, esta virose, esta virose, esta virose. E eu não vi ninguém ter coragem de dizer que fumaça faz mal. Ou não faz? Eu digo, queridos, esse mês realmente é muito complicado. Esse mês nós temos frio, umidade, e nós temos um incêndio comparado a muitos incêndios que estão acontecendo na floresta amazônica. Aqui, Caruaru tem 350, está chegando próximo dos 400 mil habitantes. Queridos, teve dias aqui, como lá no dia principal, que teve aqui em média de 150 mil a 200 mil fogueiras acesas. É para matar qualquer ser humano. Ou não é? Toca fogo numa fazenda e entra mata fechada para você ver. Quantas crianças com bronquite, com asma, vão passar aí 4, 5 meses, estragando muito tempo da sua vida com remédios, com os Berotec da vida, com antibiótico, para se libertar da contaminação que nós tivemos neste mês. Mas você vê alguma organização de saúde municipal, estadual, falar alguma coisa contra isso? É cultura. É cultura botar em risco a saúde de uma população inteira. Você vê algum relato aí das queimaduras fatais e o número que tem e quantas pessoas estão mutiladas e viverão sua vida por causa de uma cultura que ninguém tem coragem de dizer isto e não está certo, porque causa dano ao ser humano. Nada que vem de Deus causa dano. Querido, pra você ter uma ideia, Deus tirou o povo lá do Egito, os hebreus, e depois ele já havia mandado para Abraão que os filhos de Abraão fossem circuncidados ao 8º dia. Circuncisão seria a cirurgia de fimose de hoje. Médicos e cientistas hoje declaram comprovadamente que aquela atitude, nas condições que eles viveram por 40 anos no deserto, evitou câncer de útero. Alguém pode dizer, por que machucar um menininho no 8º dia? Aí eu quero dizer outra informação. Por que no 8º dia? Porque 8 é um ciclo de 7. Passou 7. E até 8 a criança não sente dor. Faz lá o cortezinho, ela dá uma choradinha porque se assusta, acabou. Ela ainda não identifica a dor. Por isso que o povo que quer furar as orelhas dos bebês, aí fura logo, porque ela não identifica a dor. Então, nenhuma cultura que vem da parte de Deus denigre a dignidade nem a saúde humana, mas as culturas que este mundo promove, todas elas são destrutivas. Um tempo desse estava uma polêmica, porque estavam proibindo de evangelizar os índios da Amazônia, por causa de manter a cultura deles, porque eles se convertiam e abandonavam aquela cultura. Mas sabe o que é que eles queriam impedir que acontecesse com o evangelismo? Muitas tribos, a cultura era, se um filho nascer defeituoso, a mãe é obrigada a enterrá-lo, porque é sinal de maldição dos deuses. E aí o que acontecia? Esse povo ia sendo evangelizado, se convertiam e não matavam mais aquela criança, porque agora vem entendimento. Mas veio uma lei para impedir que se evangelizasse, para que a cultura da morte continuasse. Então o mundo, ele tem uma cultura que ela é destrutiva, queridos. Cada noite perdida, regada ao álcool,
vai custar muito caro lá na frente. Agora, em julho, pastor Marcionilho vai completar 101 anos. Pergunta para ele quando ele botou uma bebida alcoólica na boca. Se ele já fumou. Nunca perdeu uma noite de sono a não ser trabalhando. Aquilo que é diversão, que é maravilhoso hoje, pode se tornar muito caro amanhã. Mas muito mesmo. E nós precisamos estar atentos. Que Jesus está dizendo, olha, eu tenho algo precioso, eu tenho vida abundante. Não permita que estes prazeres momentâneos e terrenos impeçam de você ter uma vida eterna com Deus. Queridos, eterno não é 30 dias de forró, eterno não é 40 anos de vida, eterno não é 100 anos de vida, eterno é sempre. É sempre com Deus, mas também será sempre sem Deus. Quem rendeu-se a dizer, olha, eu entendo que Adão pecou, e eu entendo que eu nasci em pecado, e eu entendo que eu preciso abrir mão desta vida que agora vivo para viver a sua. Esta pessoa será conduzida a uma vida abundante, segundo nós vimos aqui no texto, ainda neste tempo, e no porvir, a vida eterna. É isso que Deus tem para nós. Agora, quando nós falamos da abundância que Deus tem para nós, eu não vou falar mais, não vou nem ler o texto, depois você pode ler em casa. Quando você vê lá Atos 2, como a igreja vivia, a Bíblia diz que não havia necessitado algum na igreja de Deus. Então Jesus estava cumprindo na vida dos apóstolos, não havia necessidade, havia abundância. Porque todos vendendo suas propriedades, para que você entenda, a lei judaica, ela vender não é vender como a nossa. Só explicar isso aqui rapidinho, para que a gente entenda o texto melhor. Na cultura judaica, ela existe um tempo em que todas as terras são devolvidas aos seus donos. É no ano do jubileu. Então, quando alguém ia vender uma propriedade, ele ia vender o direito de produção naquela propriedade até o ano do jubileu. A lei judaica é dessa forma. Você vendeu lá uma fazenda, por quê? Porque quando Deus colocou a lei, ele proibiu que fosse vendido perpetuamente, porque aquelas terras foi dado em herança às tribos de Israel. Elas não podiam ser vendidas. Então alguém ia dizer, olha, eu vou pagar X valor na sua terra, porque está faltando 7 anos para o jubileu. Eu vou te dar tanto, porque falta 2 anos, porque falta 1. E ela era vendida de acordo com o período que tinha para ser devolvida. Então, quando a Bíblia diz, vendendo as suas propriedades, traziam todo o dinheiro aos apóstolos, para que fosse dividido aos necessitados, eles não estavam dizendo. Por isso que Pedro fala lá para Ananias e Safira, vendendo-a não era sua? Porque ia ser devolvida no tempo do jubileu. Então, quando eles estavam aqui, eles não estavam tipo, você chegar aqui hoje na igreja e dizer, pastor, então eu vou seguir a Deus aqui, vou vender minha casa que eu moro, vou vender o carro que eu tenho, vou vender a empresa que eu tenho, vou trazer tudo para a igreja. Não é isso. Aqui eles estavam fazendo porque era uma oferta grande, sim, mas que ele sabia que daqui 1 ano, 2 anos ou tantos anos, aquela terra seria dele de novo. Então ele estava vendendo, na verdade, a produção. Para que nós entendamos, aquilo que Deus disse que vai nos dar 100 vezes mais, Ele vai dar para quem nasceu de novo. E quem nasce de novo sabe que não é dono de nada. Ele é mordomo de Deus. Tudo que ele tem, ele é para
o serviço de Deus. Ou seja, alguém pode dizer, pastor, então tudo que eu tiver a partir de agora da igreja, não. Quando você investe na educação cristã para o seu filho, você está investindo no reino de Deus. Quando você auxilia alguém necessitado, você está investindo no reino de Deus. E quando você banca um missionário para ir pregar, está investindo no reino de Deus. Investir no reino de Deus é você ter uma vida pautada para que o evangelho continue, porque, queridos, alguém abriu mão da vida lá atrás para eu e você estar ouvindo o evangelho hoje. Porque se nós não mantivermos esta cultura, vou desligar, né? Acho que está todo mundo com frio. Vai ligar de novo. Amém. Então nós precisamos, queridos, manter a cultura. Veio uma frase aí agora que trouxe esperança para as pessoas. E nessa frase tem Deus, não tem? Tem Deus, tem família. Senhor, abençoa. Aí ele diz, compre um controle novo, né? E você não passa esse aperreio. Então, quando nós vemos o que foi que trouxe uma esperança no cenário das pessoas? Hoje, a população entende que o ensino judaico-cristão é o ensino que promove a sociedade. Mas eu acredito que muitas pessoas entenderam isso tarde demais. E muitas pessoas também estão dizendo, olha, o comportamento daquele que honra Deus, comparado com aquele que é contrário, é melhor esse comportamento que honra Deus. Mas, queridos, dizer apenas, ir para as praças, ir para as passeatas, como nós tivemos hoje, né? Passeata lá na Paulista. Ir para lá reivindicar um estilo de vida que não quer viver, não adianta nada não. Tem gente criticando uma linha de pensamento político, mas vive exatamente como aquela linha. O ser humano, ele precisa abrir mão do pensamento mundano. E aí, queridos, tem gente mundano em todos os lados políticos. Tem gente mundana em todos eles. É claro que tem uns lados que só tem mundano. Mas tem uns lados que ainda tem. Alguns que não são, né? Mas nós precisamos levar à frente. Queridos, nossos filhos, nossos netos, depende do posicionamento em Deus que nós temos hoje. Mas um posicionamento em Deus requer mudança de comportamento. Um comportamento de uma vivência baseado no que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. Porque nós dizermos para o nosso filho como tem que fazer, não muda nada. Agora ele vê nós fazermos como tem que fazer, muda tudo. Sim ou não? Então vamos nos apegar a Jesus, abrir mão de tudo que é terreno e viver segundo os padrões de Deus. Não adianta, queridos, a gente dizer, eu vou usar um termo aqui, mas não estou falando da coisa, sabe? Não adianta a gente só dizer para o filho que a fogueira queima, adianta? Enquanto ele não descobrir que queima mesmo. Então precisa de uma vivência. Você pega uma foto lá para uma criança e diz, olha, tá vendo isso aqui? A pessoa lá despelando todo, isso aqui foi fogo. Ele vai saber que a experiência daquela pessoa é uma verdade, não é? E ele não vai querer passar por aquilo. Agora você só diz, olha, não toque, não faça, olha, não beba.
mas de repente bebe, qual é que vai valer mais? Você dizer para o seu filho não beba ou ele não te ver bebendo? Você daria uma mamadeira de velho barreiro para um filho seu? Não, né? Mas por que você toma uma dose de velho barreiro na frente do filho? É a mesma coisa dizer, olha, vai no leitinho, mas o seu fim é esse aqui, viu? E de forma, talvez até involuntária em alguns casos, as pessoas estão dizendo para os filhos, você vai ser um bom homem quando você puder ir tomar cerveja, quando você puder se prostituir, quando você puder desonrar tudo e todos, porque as atitudes da pessoa estão dizendo para os filhos isso. Então queremos mudar realmente? Então comece a partir de mim. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu estilo de vida. Em que sentido? Eu preciso viver para Cristo. Eu preciso que Cristo viva em mim, para que realmente exista uma mudança no futuro, uma mudança no presente, para que realmente o nome de Cristo seja glorificado. Amém? Vamos ficar de pé?